Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda, faço relacionamento com investidores na Sparta, estou junto com o seu Vitor, nosso fundador e gestor do Sparta Cíclico, que inclusive deu um show em setembro de rentabilidade, hein? Mais de 9% em um mês só. Você vai contar pra gente o que foi essa magia aí que você fez. O trimestre também foi um resultado bem interessante. Se a gente considerar que a bolsa foi bem turbulenta, né? Não ajudou tanto assim. Então, seu Vitor, para começar, conta um pouquinho como que foi esse último trimestre pro fundo. Ele foi bom, a gente já há algum tempo já vinha posicionando em algumas empresas aí que estavam com boa perspectiva, mas que a bolsa não estava valorizando. Especificamente é uma empresa de petróleo até que estava barata, na alta. A própria Petrobras, que era outra empresa de petróleo que a gente tinha também, deu uma valorizada no mês. E a gente tinha uma trava também de boi contra milho, que trabalhou bem. Quando caiu demais o boi, não caiu abaixo do custo de produção, ou o milho cairia mais ainda, que já tinha caído, ou o boi subiria. E aí a gente fez uma trava de boi contra milho na B3 e compramos o boi, vendemos o milho e funcionou muito bem. Então essa também contribuiu bastante, fora a hedge de Ibovespa também, que a gente estava com a carteira parcialmente hedgeada, então conseguiu compensar uma parte da queda da bolsa, a gente recebeu no hedge, né? Então foi um mês bem produtivo, estamos bem otimistas aí para esse trimestre também. Consegui entregar a meta do fundo do ano. Sim, os 20% estão cada dia mais próximo. A gente está aqui fazendo um vídeo, mas geralmente quem está aqui não lê o relatório, né? Já puxando a orelha do pessoal. Mas o nosso relatório trimestral está muito bom, muito completo e traz uma tese sobre petróleo, que eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, porque eu acho que está bem interessante, pode fazer um contraponto com o que a gente escuta tanto na mídia hoje em dia. Essa tese nossa de investimento, que começou já um mês passado, aí, ajudou inclusive essa operação, essa rentabilidade, ela é bem contraintuitiva para o que a gente lê na mídia, ouve todo dia. A gente está sendo bombardeado com a ideia de que o petróleo não vai ter mais demanda, que o mundo vai substituir o carbono fóssil e vai purificar o mundo e tudo. E não é verdade isso, que o que está acontecendo é uma tragédia mesmo, de falta de iniciativas climáticas. É muita propaganda, muito diz que diz, é um carrinho elétrico aqui e ali, mas que carro não representa 10% do consumo carro e transporte a curta distância, ônibus, caminhão delivery, essas coisas não chega a 10% da demanda de petróleo. A grande demanda é em termoelétricas, em navios, aviões, ferrovias, transporte de longa distância, e esses daí são máquinas que consomem 24 horas por dia, 7 dias por semana, não ficam estacionadas na garagem. Então essa história de que carro elétrico vai salvar, caminhãozinho elétrico para entregar produto em casa é só marketing. Isso daí, o efeito é mínimo, tanto é que a gente está batendo recorde de produção de consumo de petróleo da história no país, no mundo, né? Passamos de 100 milhões de barris, o ano que vem vai crescer, expectativa da Agência Internacional de Energia, mais 2% do consumo de carbono fóssil. No caso, petróleo vai para 102 milhões de barris dia de consumo. O acordo da COP15 de 2015 de Paris previa metas de redução de consumo de emissão de carbono fóssil para 2030, só 7%, já foram 8 anos e só 7% das metas foram atingidos, ou seja, falta 93% nos próximos 6 anos, não vai cumprir nem um terço. Assim, é completamente estarrecedor, está aquecendo aí no mundo. Só que com a Covid e com esse discurso todo de meta de 2030, de descarbonização, que não vai ter mais demanda, que vai cair, um monte de projetos de petróleo não encontraram financiadores, ou foram abortados, ou foram empurrados para frente. Depois veio a Covid com petróleo a $30, inviabilizou um monte de postos de petróleo nos Estados Unidos, de baixa produção no mundo inteiro, que foram fechados. E hoje a gente tem um pipeline, uma lista aí de perfurações e poços e
que é muito aquém da demanda, que continua crescendo contra a expectativa, e já existem previsões, já desde a década de 90, o Yergin, que é um especialista em petróleo, já tinha previsto que o pico de produção de petróleo no mundo seria em 2030, por volta de 2030. Que é daqui a pouco, né? Que é daqui a pouco, onde não teria mais capacidade de achar novas quantidades de petróleo suficientes para repor os poços que vão estar em depressão. Então, a gente inexoravelmente vai ter menos produção de petróleo a partir de 2030, quer atinja as metas de substituição ou não. Isso gera, e ainda mais com um braço de ferro de Rússia e Arábia Saudita versus Estados Unidos, onde quebraram o braço dos Estados Unidos vendeu 40% da reserva de petróleo deles, estratégica, desde o começo da guerra da Ucrânia, e não conseguiu baixar o preço. E agora ele está com a menor reserva estratégica de petróleo da história, então não tem mais como intervir, está na mão o mercado da Rússia e da Arábia Saudita. Esses dois, por sua vez, também sabem que não pode deixar cair o preço do petróleo, porque se cair o preço do petróleo nesse momento, o Ocidente vai usar como argumento que eles estão sabotando o combate ao clima. Porque petróleo barato inviabiliza as iniciativas para verde, para carro elétrico, para usar produtos de carbono renovável, que são mais caros do que o petróleo. Então, eles, se deixarem cair, vão levar um grande movimento de opinião pública que vai terminar em sobretaxar o petróleo, usando esse argumento da sabotagem contra o clima. Então eles sabem que tem que manter o petróleo lá em cima, sabem que vai terminar o petróleo para a maioria dos... Vai terminar assim, vai diminuir a produção, tá aí, tem novas fronteiras para explorar, mas não são suficientes para repor a demanda, a gula por petróleo do planeta. E eles vão administrar isso, porque não tem outra alternativa para eles. Eles são obrigados a manter o preço para não serem acusados e, ao mesmo tempo, a ganhar dinheiro, porque eles são os caras que estão sobrando com a torneirinha na mão lá. Então, provavelmente, veja bem, no mundo das commodities ele não pode fazer nenhuma afirmação, porque é difícil, é lei de oferta e demanda e tem vários fatores que podem afetar no curto prazo. Não quer dizer que o petróleo não possa cair ainda, mas o trend, me parece, 40 anos de mercado, me parece que é um trend de alta. E que não está sendo bem, por causa desse discurso todo, esse ruído todo da mídia, parece que não está sendo bem precificado. E aí isso se reflete nos preços das companhias de petróleo. Então você pega aí, algumas companhias, pega aqui no caso do Brasil, Enalta e Petrobras estão com... supostamente PL2, que a Enalta vai entrar com uma plataforma agora no meio do ano que vem que transforma ela em PL abaixo de 2. É uma empresa que PL2 significa 50% de retorno ao ano sobre o capital investido, quer dizer, alguém vai comprar essa empresa. Se ela não subir na bolsa, alguém vai lá e compra ela. Petrobras tem lá o seu risco de ingerência política, mas também está com PL2, 2,5, que é indecente para um negócio que vai acabar, que é estratégico. Então, se for possível acreditar que o juro vai cair, que não está mais tão visível assim essa queda de juro tão intensa, vamos falar que a Selic fica aí por volta de 10%. Se você tem uma empresa que paga mais de 10%, que PL2, no caso das duas, é pagar dividend yield de 20%, 25%. Né? Então você tem um negócio que é ativo, de longo prazo. Então, me dá a impressão que a gente tem algumas escolhas bem promissoras. No mundo das commodities, a assimetria de informação, não é assimetria de informação, mas essas avaliações erradas por efeito de curto prazo, por opinião de curto prazo, influenciar a posição de longo prazo. E aqui, nitidamente, o mundo vive como se estivesse no paraíso, como se o aquecimento global já tivesse todo mundo resolvido. Eu vou pegar meu avião, vou viajar para os Estados Unidos, para a Europa, vou para a Disney e tal. Basta comprar um carrinho elétrico que eu estou perdoado, né? Mas não é nada disso. Está bombando aí a demanda de petróleo no planeta e vai bater mais recorde justo quando a gente já sabe.
Então me daria a impressão que assim, eu tenho bastante segurança em falar que a tese nossa para os próximos trimestres aí é ter uma posição maiorzinha do que a gente normalmente tem em petróleo. Qual é uma oportunidade isso, viu, gente? Que se você tem uma posição maior e pega empresa de PL2 e de repente ela vira PL3 ou 4, pode ser que esse fundo venha bater aquelas rentabilidades que de vez em quando bate uma vez a cada 10 anos, tipo 50% num ano. Não me surpreenderia se essa tese de fato funcionar. Pode ser quem está caminhando para em algum momento fica aqui registrado para no futuro se acontecer, poder usar. Mas pode ser que a gente de repente veja aparecer uma rentabilidade muito acima dos 20% e tá aí, já tinha sido anunciado antes e tudo. Qual é o posicionamento do fundo, na verdade, no seu posicionamento, do real frente ao dólar? Olha, o dólar, ele nesse momento, por causa da alta do juro nos Estados Unidos, é uma alta de fragilidade dos Estados Unidos, não é uma alta de força. De novo, a mídia ocidental fala que a economia americana está forte, mas ela está forte por esteroides. Desde 2008 estão fazendo quantitative easing em massa lá, depois com a justificativa da Covid também endividaram o país loucamente. E agora está tendo o saque dos bancos centrais, com esses bloqueios de dinheiro de países, está tendo o saque de títulos americanos. E a forma de tentar evitar o saque é pagando o juro mais alto. É como todo devedor. E isso leva o governo americano alegando de que a inflação ainda não está controlada. Tá aquela conversa, é a conversa do vendedor meio encabulado, do devedor encabulado. Ele não está falando que ele está subindo o juro porque ele está ficando um cara arriscado. Apesar de as agências de rating já terem rebaixado os Estados Unidos, etc. Mas então eles estão com o juro alto porque eles estão fracos, não é porque está forte. Porque a China está sacando, já sacou 40 bi no último mês só de título americano num mês ali dos Estados Unidos. Está tirando dinheiro dos Estados Unidos e indo embora. Está aproveitando que os títulos estão pagando bem, tem demanda. Mas, então, só que isso daí leva a uma valorização da moeda americana, principalmente porque tem um público que ainda não entendeu. Talvez isso está seduzido supostamente por um juro mais alto, não está levando em conta o risco que esse juro mais alto representa. Isso deu uma valorizada do dólar em relação às moedas. O euro, por exemplo, estava 1,10, caiu para 1,04. É 6% de queda, a ordem de grandeza. Então, 6%, nós estávamos a 2,90, 6% para cima, nós fomos para 5,20. Então deu uma valorizadinha no câmbio. Acontece que o Brasil está num trend de exportador pesado de commodities. Vai bombar a exportação o ano que vem de novo, de exportação de petróleo, de minério, petróleo com preço firme, mais produção de petróleo ano que vem, minério mais preço e mais produção ano que vem, agricultura mais produção, celulose, carnes e tal. Talvez o preço não seja maior, seja um pouco menor, mas o fato é que e a importação do setor agro diminuindo bastante, caiu o preço de minerais e tudo, fertilizantes. Então a gente vai ter esse ano aí 95 bi de saldo na balança comercial, que é totalmente recorde. O ano passado foi 60 e pouco. E o ano que vem é bem provável que a gente vai passar dos 100 bi de saldo na balança comercial. Então o Brasil está indo para a doença holandesa, a clássica de país exportador de commodities. Já tem muita reserva cambial. Conforme o Brasil vai sendo visto como um país que consiga entrada de dólares, tem reserva cambial bastante, começam a ver que os Estados Unidos também não é essa molezinha que está pagando juro alto, mas porque está muito endividado. O Brasil está fazendo uma lição de casa nessa parte de meio ambiente, de energia alternativa, tudo isso. Vai voltar a entrar de novo dinheiro aqui. A taxa de juro brasileira é muito maior do que a dos Estados Unidos, então também tem um valor. Eu vejo que essa correção que houve do dólar agora é momentânea, é oportunidade de venda, né? Toda vez que eu opero câmbio há 40 anos, então câmbio tem uma regra bem simples de aprender. Toda vez que você tiver com muita vontade de comprar dólar, está na hora de vender. E toda vez que você tiver com muita certeza que é para vender dólar, que está na hora de vender, é para comprar. É que você erra 100%. É 100% de erro para quem não é profissional, porque
A mídia influencia, então começa a aparecer notícia de que existe algum perigo, que o Brasil vai desaparecer do mapa, nós vamos afundar. Já sabe que é hora de comprar Já Brasil. sabe que é hora de comprar Brasil. Né? Qualquer profissional do assunto sabe que não é fato, é boato. A gente tem que se basear nos fatos para tomar decisões, não nos boatos. Não tem fato nenhum. O Brasil continua sendo o mesmo. O Lula já foi presidente várias vezes. Não acontece nada. É isso mesmo. Então é simples o negócio. Então eu vejo o câmbio agora como um estimulador de exportações. Toda vez que o câmbio sobe, o exportador brasileiro, que está ficando cada vez mais profissional, ele aproveita para fazer hedge das vendas futuras dele, tomar mais decisões de exportação. Alguns meses depois está batendo saldo recorde na balança comercial. Isso não tem dúvida. Para essas ações que a gente opera de commodities, aí todas elas desvalorizou o dólar, o real. É lucro na veia que vai entrar nos próximos trimestres. Então, para nós é maravilha, né? O que a gente faz é que a gente faz o hedge. Então, está aumentando o hedge nosso conforme vai subindo, porque ele está lotado de ativos que dependem do real valorizado, que são produtores de dólares. A maioria da nossa carteira é de exportadores ou de empresas que vendem em dólar. Então, toda vez que o dólar começa a subir, você fala, putz, começa o barulho do dinheiro entrando no caixa. Então, só que como eles não fazem 100% de hedge, eles fazem 70% de hedge, a gente vai lá e complementa o resto do hedge e garante que ou a empresa vai valorizar, porque ela teria que valorizar em dólar, né? Porque ela é empresa em dólar, dolarizada. Mas o que acontece é que se você olhar na bolsa, você vai ver que está caindo as bases em reais, com o dólar desvalorizando. Então, elas estão caindo em dólar dobrado. É buy opportunity, né? Então, assim, está tudo com aquela configuração astral, né? Que eu estou falando que, sim, estou bem otimista, não exatamente para o dia 30 de dezembro, porque nunca sabe quando que isso daí vai cristalizar. Mas é um trend aí daqui até o fim do ano que vem, é provável que a gente bata rentabilidades recordes aí. Já deu para pescar um pouquinho, então, como que a carteira está desenhada. Então, só para a gente finalizar, comenta um pouquinho as maiores posições. Uma divisão em 3 setores, assim, por setores. Cada um tem uma função. Uma é para aproveitar câmbio, uma para aproveitar dividendo, uma para aproveitar crescimento da economia, que o Brasil está crescendo 3% ao ano, estão errando há 4 anos aí por 3%. Ano que vem provavelmente vão errar de novo, o crescimento já estão de novo falando em 1%, parece que virou uma sina, prever todo ano meio a 1% para terminar em 3%, né? Então eu não entendo por quê, porque o setor agro está bombando, vai crescer de novo, o setor de petróleo está bombando, é um monte de plataformas sendo instalada, mineração, putz, está bombando para todo lado, então eu não entendo construção civil bombando para tudo quanto é lado, aí construindo prédio, etc. Quer dizer, o trânsito totalmente engarrafado, o desemprego está batendo nível recorde, está subindo a renda do trabalhador, enfim, não tem nenhuma notícia para justificar por que a gente vai dar mal, fora mau humor pessoal, assim, as pessoas estão mal-humoradas, só isso, mas então eu assim... de novo, e a gente tem um carry-over de 1,5% para o ano que vem. Veja bem, se nada mudar aqui, a gente já vai crescer 1 ano e meio. Então, quando um cara prevê 1%, meio, ele é um criminoso. Vamos ser bem claro, que o cara está indo... Ele já está prevendo recessão brava no país. Não é que é pouca coisa, não. O cara já está... E quando é todo mundo prevendo, quer dizer, normalmente todo mundo está errado. Em previsão... econômica, a maioria nunca tem razão, vamos deixar, raramente a maioria acerta. Então, porque a maioria é caixa de ressonância, um ouve falar e repete o que o outro, são poucos que fazem conta de verdade, né? A gente faz conta aqui, né? Então, por isso que eu estou falando, matematicamente eu quero que um cara eu desafio o cara para provar, o cara que fala de 1,5%, ele tem que provar que vai cair o PIB agrícola, com base no que ele está provando, já conhece São Pedro, é amigo de Deus, pô, não tem como. Nem os traders de Chicago sabem como é que ele sabe coisa que
Então, enfim, estou só colocando que é uma situação bem peculiar. Então, a gente basicamente está com uma carteira que representa hoje 90% do patrimônio, que hoje a gente opera ativos, não derivativos. Essa carteira está com 40% de 100%, aí não de 90%, da carteira é petróleo, é Enalta e Petrobras, 35% é agro, que é a Banco do Brasil, SLC, São Martin e Klabin, e 25% é growth, são empresas de crescimento do mercado aqui, que é Copel, Sanepar, Sabesp, prestadoras de serviço de utilidade pública, Porto Seguro e Raia Drogasil. São todas empresas de baixo risco, boa qualidade, supergestão, exceto o Enalta, que alguém pode botar em dúvida se a empresa... Mas a gente está acompanhando e é um risco assumível. Então a gente está bem otimista, vai fazer o hedge dessa carteira, então a gente sempre mantém um hedge aí de no mínimo 30% ou 40% vendido em Ibovespa, a gente swapa isso daí um pouco para... que a nossa carteira tende a bater o Ibovespa, então a gente pode fazer o hedge, mesmo assim usar o benchmark do Ibovespa mesmo parcialmente hedgeado. E câmbio também tem o hedge, que eu falei que a maioria desses dois primeiros setores aqui é todo hedgeado, 75% do patrimônio é câmbio, então eu fazer 30% ou 40% de hedge também não tem problema no câmbio. E aí, às vezes tem alguma oportunidadezinha aí, que nem apareceu essa de boi e milho, mas isso aí é pontual, não valeu para aquele mês, já acabou a operação. Perfeito, muito obrigada, seu Vitor. Uma aula, então, imperdível esse vídeo. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui pra gente. Um abraço e até a próxima.